Olá, me chamo Zeneida Duarte Belo e vou falar um pouco sobre o cumprimento das medidas socioeducativas para o adolescente no Estado do Rio de Janeiro. O projeto de cumprimento das medidas socioeducativas no Rio de Janeiro está vinculado ao Programa sobre Infância e Adolescência do Estado do Rio de Janeiro, PIARJ, e tem como objetivo acompanhar o processo de implementação das medidas socioeducativas no Estado do Rio de Janeiro, visando atualizar as informações e aprofundar sua reflexão. Nosso trabalho neste ano foi investigar o funcionamento do SINASE no Rio de Janeiro durante a pandemia de Covid-19 e, a partir do trabalho realizado no CREAS, que é um órgão responsável pela execução das medidas socioeducativas de meio aberto, e o DEGASE, que se encarrega das medidas socioeducativas de internação. Dado o contexto da pandemia de Covid-19, a execução das medidas de meio aberto no âmbito do SUS foi suspensa ou direcionada para o acompanhamento remoto. Isso demandou das equipes do CREAS adaptações das metodologias e instrumentos de trabalho, entre outros aspectos do serviço. Desta forma, muitos serviços têm realizado o acompanhamento dos adolescentes por meio de trabalho remoto, incluindo aí a elaboração do PIA, o desenvolvimento de atividades pedagógicas e o apoio socioassistencial às famílias. Durante a pandemia, a direção do DEGASE suspendeu a visitação presencial. A Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro sugeriu outros canais de comunicação, como contato telefônico, troca de e-mails e cartas. Essa recomendação foi aceita pelo DEGASE como uma visitação virtual, pelo menos uma vez por semana, durante 10 minutos. Com a queda do número de óbitos de Covid-19 e o afrouxamento das medidas de isolamento social adaptadas por estados e municípios, alguns serviços e equipamentos têm gradativamente sendo instados e reavaliar o processo de retomada dos atendimentos presenciais, incluindo medidas socioeducativas em meio aberto. Considera-se importante que os adolescentes e suas famílias sejam ouvidos acerca das dificuldades que enfrentam em decorrência da pandemia de Covid-19. Para saber, por exemplo, se houve queda da renda nos domicílios, falecimento de parentes e amigos, especialmente dos responsáveis, considerando as prováveis consequências para as relações comunitárias e familiares. Além disso, os adolescentes devem ser incentivados para o retorno à escola, sendo uma das principais metas do PIA atualmente. Os primeiros atendimentos devem acolher as demandas postas pelos efeitos sociais e psicológicos da pandemia e do isolamento. O foco deve ser no adolescente e não na medida socioeducativa. Esta deve também adaptar-se ao contexto em que os mesmos estão inseridos, seja o desemprego do adolescente acima de 16 anos ou dos responsáveis, o falecimento de amigos e parentes, o adoecimento do próprio adolescente, a ausência da escola, a insegurança alimentar e etc. O retorno dos adolescentes ao sistema socioeducativo deve ser planejado e alinhado com o sistema de justiça para que sejam evitados problemas jurídicos, de modo que o tempo da medida possa ser contabilizado corretamente. Neste momento, o PIARJ assumiu a responsabilidade com a execução do Programa de Trabalho Protegido na Adolescência, o PTPA. O programa consiste na oferta de um curso de formação na modalidade remota e posterior encaminhado para o estágio laboral. Este programa é fruto de uma parceria entre a FIA e a UERJ e atende aos jovens em situação de alta vulnerabilidade social, na idade entre 15 e 17 anos, inclusive adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas. No momento, o PIARJ coordena o PTPA e está elaborando o projeto pedagógico deste programa.